E o tema de hoje é: o Senhor esteve com Samuel e revelou-lhe a sua obra. O texto base está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. O Senhor chama a Samuel e lhe revela a sua palavra. E assim começa uma nova era na história de Israel. O jovem que atuava sobre as ordens do sacerdote Eli se torna um profeta para todo o povo de Israel. Com a presença deste novo mediador, reabre-se a comunicação entre Deus e Israel, longamente interrompida pela indignidade dos filhos de Eli. O jovem Samuel, de acordo com os historiadores, tinha provavelmente 12 anos de idade quando o Senhor falou com ele. Quando nós olhamos os versículos iniciais deste capítulo, nós observamos o quão raro era a palavra de Deus. Havia a raridade da revelação quanto à palavra de Deus, que já não era mais comum naqueles dias. O texto inicial nos diz que a palavra de Deus era muito rara. A raridade da revelação fazia das poucas ocorrências verdadeiras preciosidades. As visões não eram frequentes. A revelação em forma de visão já também não acontecia mais, já não tinha mais profetas. Profeta publicamente reconhecido, a quem o povo pudesse identificar como recipiente da revelação divina. Eu gostaria de analisar alguns pontos a respeito deste momento, do encontro do pequeno Samuel com a voz de Deus. Nós já fizemos menção de como havia uma escassez tão clara, tanto no aspecto moral, como também no aspecto espiritual. Isso deixa claro que, devido ao pecado deliberado, já não havia manifestações de Deus no meio de Israel. Os filhos de Eli pecavam e Eli abonava a atitude dos seus filhos. O pecado era escancarado e não havia uma repreensão, muito menos o arrependimento. Isto fazia com que Deus já não mais atuasse no meio do seu povo. Observamos também o quão é perigoso quando a palavra de Deus se torna rara. É exatamente essa expressão que o autor utiliza. A palavra do Senhor era muito rara. Eu tenho muito cuidado e preocupação quanto à raridade que nos dias de hoje também nós identificamos, quanto à concepção da verdadeira palavra do Senhor, quanto ao verdadeiro evangelho. Podemos dizer, tal como o autor deste capítulo, que estamos chegando ao momento quase que como uma raridade se ouvir a palavra de Deus como ela é, como ela deve ser pronunciada, como ela deve ser pregada, na clareza que o evangelho deve ser anunciado, na clareza que o pecado deve ser denunciado e que o pecador precisa ser chamado ao arrependimento. Naquele tempo, a palavra de Deus se tornou rara. Verdade é que ou a palavra nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta dela. Aqueles homens viviam de forma espontânea no pecado. A palavra de Deus tem o poder de nos afastar do pecado. Esse era o propósito. Quando Deus falava com Samuel, era a oportunidade que houvesse arrependimento no meio de Israel, principalmente diante daqueles que estavam exercendo o sacerdócio sem a devida responsabilidade. Lembrando que o versículo 3 nos faz a seguinte menção: antes que a lâmpada se apagasse. O momento em que Deus vai falar com Samuel é o momento em que a luz do candelabro quase se apagava, logo pela manhã, quase amanhecendo, quando estava já se acabando o azeite que a mantinha acesa. É claro que existe um aspecto literal nestas palavras, mas por que não dizer também num aspecto simbólico, entendendo sim que o Espírito é o azeite para a igreja, que mantém esta luz acesa, que mantém esta claridade ativa
no meio do povo de Deus. Podemos observar que Deus ainda estava tendo misericórdia de Israel. E antes que a lâmpada se apagasse, Deus estava levantando um profeta. Deus estava levantando um homem que traria novamente o avivamento para Israel. Antes que a lâmpada se apague, que o Senhor levante homens comprometidos com a verdade. Antes que a lâmpada se apague, que Deus levante pessoas comprometidas com o verdadeiro conceito de avivamento. Outro aspecto muito importante a ser analisado dentro deste quadro é que Deus pode utilizar canais inesperados. Qualquer um esperaria, como algo muito natural, que Deus tivesse dado uma mensagem audível ao sacerdote Eli e não ao menino Samuel. Samuel é um canal inesperado. Eli era maior e mais experiente e ocupava a posição adequada. Mas preste atenção, ouvinte, a cadeia do mando de Deus se apoia na fé e na obediência, não na idade ou posição, ou qualquer aparência humana, ou qualquer vantagem humana. Deus procura pessoas com disposição de obediência. Deus usa o inesperado, Deus usa o impróprio, Deus usa aquele que todos podem pensar que não pode ser usado, aquele que pode até ser menosprezado por algum aspecto que não atenda às exigências de uma sociedade tão criteriosa. Deus utiliza pessoas que estão dispostas a obedecê-lo. Prepare-se para trabalhar para o Senhor em qualquer lugar e em qualquer momento. Deus usa canais inesperados. Em terceiro lugar, um aspecto muito importante a ser observado é que é preciso saber identificar a voz de Deus. Chamou o Senhor o seu servo. Deus chamava a Samuel. Ele fica impressionado de uma forma profunda com aquela voz no silêncio da noite. Mas a Bíblia nos fala que Samuel ainda não conhecia, nem tinha ouvido a palavra de Deus. Naquele momento, Samuel ainda era um menino, e aquela era a primeira experiência que ele estava tendo com o Senhor. Portanto, tudo aquilo era muito novo para ele e ele não conseguia identificar que era a voz de Deus. Precisamos crescer na fé para entendermos a voz de Deus. Precisamos ter uma vida de experiência para poder interpretar e compreender o momento em que Deus fala. Há muitos que saem por aí alegando que Deus está falando quando Deus não está falando. Há alguns que dizem ter ouvido a voz de Deus quando Deus não falou. Samuel ainda era um menino e no caso dele ainda se justifica porque ele ainda era literalmente um menino e estava ali para aprender. Nós temos hoje a oportunidade de crescer e aprender o que é verdadeiramente a voz de Deus. Hoje nós temos a oportunidade de ter a experiência com Deus, para que jamais alguém que diga estar ouvindo a voz de Deus e falando em nome de Deus nos engane. Samuel, aquele momento ainda era menino, mas este Samuel vai crescer e continuar ouvindo a voz deste Deus. Em quarto lugar, precisamos estar prontos para atender a voz de Deus. Até então, quando Deus chamava Samuel, ele dizia: eis-me aqui, ou estou aqui. Não basta simplesmente estar aqui. O simples ato de estar no local não quer dizer que necessariamente você cumprirá aquilo que Deus tem para a sua vida. O que ele precisou falar quando ele identificou que era Deus que com ele falava era: fala, o teu servo ouve. Mais do que estar no lugar, é preciso a disponibilidade de ouvir e atender a voz de Deus. Deus tinha uma mensagem a entregar a Samuel. Para tanto, não bastava ele estar ali, ele precisava estar disposto tanto a ouvir como a cumprir a responsabilidade de transmitir esta mensagem. Que possamos estar atento à voz de Deus, que possamos ter a resposta de Deus no mundo de um quadro moral totalmente destruído.
no momento em que a igreja de Jesus Cristo precisa de um avivamento espiritual, Deus vai utilizar os canais inesperados. Muitas vezes pensamos que Deus vai usar somente os grandes ícones, né? Os grandes, estamos enganados. Deus vai usar o Samuel. É um canal inesperado, é um canal improvável. Para isso, precisaremos identificar a voz de Deus quando ela conosco fala. E por fim, precisamos estar pronto para atender esta voz e obedecer. Que Deus abençoe. Esta foi mais uma meditação dentro do programa A Voz da Libertação.